Criar um atendente de IA que realiza agendamentos é uma das melhores oportunidades para fazer uma grana alta com IA. Afinal, muitos negócios precisam de um atendente que faça agendamento dos seus clientes para conseguir ir gerando seus serviços. Você pode criar um atendente de IA que realiza agendamento para, por exemplo, uma clínica de médicos ou de dentista. Você pode criar um atendente IA SDR, que ele consegue filtrar os leads, os interessados no negócio, e a partir daí ele já consegue deixar reuniões agendadas para a gente conseguir fazer vendas nessas reuniões. Ou você pode criar também um atendente que faz agendamento de barbearia ou de clínica de salão de beleza. Tem muita oportunidade e eu vou te mostrar agora, funcionando um projeto que ficou irado demais. Então eu estou aqui no meu agente de agendamento que consegue consultar a agenda disponível de cada médico e também consegue fazer reservas de forma automática. Então é um atendente que está ali atendendo 24 horas, 7 dias por semana. Você pode fazer esse atendimento tanto para uma clínica aí de médicos, mas também para qualquer outro serviço de atendimento, como por exemplo marcar uma reunião e deixar reservado. Aqui a gente consegue ver a nossa conversa, então eu falei tudo bem, pedi as especialidades da clínica, tem aqui o Dr. Samuel, a doutora Nicole, falei que queria marcar com a doutora Nicole, e aí ele passou as datas, então ele consultou lá no nosso banco de dados as datas da doutora Nicole e falei que podia ser às 20 às 16 horas. Falei aqui, pedi o meu nome, meu e-mail e eu disse que meu nome é Matheus Castelo e meu e-mail é esse daqui. Então ele confirmou os dados e vou falar agora que eu quero reservar para ver o que acontece aqui dentro desse fluxo. Então falei que sim, ele vai rodar todos os meus fluxos lá do meu agente, vai conseguir reservar e vai conseguir voltar aqui com o retorno. Bora ver. Então já está digitando. E aqui ele fala, ótimo, agendamento da doutora Nicole no dia 20 de setembro, às 16 está confirmado. Então se eu for ver aqui no meu painel, já aparece aqui, ó, já está automático, eu consigo ver todos os agendamentos realizados. Se eu vir aqui no meu e-mail, também consigo ver que foi marcado aqui, ó, uma nova consulta, então eu recebi aviso por e-mail, eu recebi, também o usuário, dono da clínica recebeu e também o médico vai receber e-mail. E se eu olhar aqui no meu calendário, tá aqui, ó, consulta com a doutora Nicole, dia 20 de setembro às 16. Então esse agente já faz todo esse processo para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então se você curtiu esse projeto, acompanhe esse vídeo que eu vou explicar quais são as melhores ferramentas e como fazer todos esses fluxos para você criar o seu próprio agente de IA de atendimento. Se você quiser aprender mais passo a passo aí do zero ao avançado, como criar agentes e automações de IA, dá uma olhada no link aqui embaixo, na descrição e no comentário fixado, que a gente está com a nossa nova formação focada aí para agentes de IA no Code. Mas bora lá ver como que a gente construiu essa parte de agendamento. E por que agentes de IA são tão poderosos? O primeiro ponto é que a gente consegue treinar eles com qualquer conhecimento externo, né, que a gente chama de RAG, que pode ser PDF, pode ser planilha, pode ser arquivos. Então a gente consegue transformar isso no banco de dados vetorial e nosso agente consegue consultar esses documentos. Se quiser saber mais sobre isso, eu falo no outro vídeo aqui, tá? E além disso, a gente consegue também fazer a parte de function calling, que é ativar funções. Então a gente consegue se conectar com qualquer outro serviço da internet por meio de API. Para você que não sabe ainda o que é function calling, tem um pequeno resumo aqui que é quando o usuário faz uma pergunta, a LLM, né, pode ser OpenAI ou qualquer outra LLM que tem essa parte de funções, vai decidir se vai chamar a função ou não. Se não chamar, ela vai dar uma resposta padrão. Mas se ela vê que precisa chamar aquela função, o que ela vai fazer? Ela vai ativar a função escolhida, né? Então pode ser um agendamento, pode ser enviar um e-mail, pode ser também consultar o clima, qualquer outra coisa que tenha que se conectar com os serviços aí da internet. Assim, vai chamar uma API externa, que é o que eu falei, né? Pode ser um agendamento, consultar um banco de dados, e a partir daí vai gerar um resultado, né? Como, por exemplo, o resultado ali do agendamento, ou resultado se aquele e-mail foi enviado ou não, ou o resultado do clima que a gente está fazendo. E gera aí uma resposta estruturada, tá? E os agentes de IA, eles são tão importantes por conta disso. Primeiramente, eles sempre são alimentados aí pelos modelos, né? Então a gente pode ter um modelo GPT, a gente pode ter um modelo do Llama, modelo do Cloud. A gente também dá uma instrução base para o nosso agente e também o nosso agente ele vai ter uma memória, tanto de curto prazo como de longo prazo. A partir daí, o nosso agente também consegue fazer a parte do RAG e fazer a parte de chamar funções. Então agora você já entendeu o que são agentes e a gente consegue continuar para você entender como que a gente estruturou esse projeto aqui. E partindo para o planejamento desse projeto, para você entender, primeiramente a gente tem que ter uma interface para a aplicação. Depois, a gente tem que também ter toda a parte de inteligência, que é o back-end, tá? O back-end eu separei aqui na parte de ferramentas para automação e integração.
e uma ferramenta para o back-end e o banco de dados em geral, tá? A partir disso a gente consegue ter uma integração API. Então aqui, ó, eu vou integrar o nosso projeto com uma ferramenta que cria agentes de IA, tá? E essa ferramenta que cria, ela tem que ter um modelo para ser alimentado. Então, que opções que a gente tem no mercado em relação a essas ferramentas? A front-end a gente vai fazer com o próprio WhatsApp, porque a gente já tem interface pronta, então fica muito fácil, né? E tá todo mundo usando o WhatsApp. Além disso, a gente consegue ali com back-end, a parte de automações, utilizar o N2N ou o Make, tá? Para fazer as integrações, que são ótimas ferramentas. E o banco de dados, um banco de dados que a gente gosta bastante é o Supabase, que ele é muito famoso e ele consegue escalar. Para fazer a conexão com nossos agentes, a gente tem aqui o DeFi, tem os assistants da OpenAI e também tem o Langflow. A gente gosta dessas ferramentas no code para criar agentes, tá? Elas são muito boas. Essas ferramentas, elas são alimentadas pelos modelos, tá? Tem o modelo do LLM, modelo do GPT, modelo do Llama, modelo do Claude, do Gemini. Então a gente tem que escolher qual que são as melhores ferramentas. A partir daí, eu decidi que para esse projeto a gente fez uma integração com o N2N, porque é uma ótima ferramenta para fazer automações e criar agentes. A gente consegue escalar gastando pouco. O agente de IA, utilizei o DeFi. E ele está sendo alimentado aqui pelo modelo do GPT, tá? O próprio modelo aí da OpenAI. E além disso, para fazer essa parte de integração com agendamentos, eu utilizei aqui o Call.com, que é uma plataforma para fazer serviço de agendamento. Então a gente consegue utilizar a API deles para trazer a inteligência do agendamento para o nosso projeto. Então, bora conhecer um pouco desse projeto. E para o projeto de agendamento, eu estou utilizando aqui o Call.com. A gente poderia criar toda uma estrutura, inteligência de agenda, mas é muito complexo. Então a gente consegue ir no serviço pronto e utilizar a API e a documentação para fazer novas reservas, para consultar reserva, para fazer um reagendamento. Então a gente consegue fazer tudo isso por meio de um serviço de agendamento. E o Call.com é uma das melhores ferramentas para você utilizar no seu projeto e ela também, ó, é open source. Então depois pode dar uma olhada aqui no site, mas é bem interessante, a gente consegue conectar os calendários, a gente consegue também definir disponibilidade, compartilhar link aqui se quiser usar só o call aí individualmente, mas eu não vou usar o call ali na parte do front-end, né? A gente só vai usar no back-end para fazer toda a parte de inteligência e a gente tem acesso aqui à API deles. Então a gente consegue usar toda essa parte de agendamento por meio aqui da API do call.com, tá? Então se quiser, dá uma olhada lá depois. E como que vai funcionar essa parte aí do call.com com a parte de chamar funções, né, ou ferramentas? O usuário vai fazer uma pergunta e se essa pergunta tiver a ver com consultar um horário ou com realizar um agendamento, a gente vai forçar para ativar a função aqui, né? Seja aqui da API externa, né, de consultar uma agenda ou também de fazer a reserva. E a partir disso a gente vai conseguir se conectar com a agenda do call.com e trazer o resultado aqui lá para o nosso agente. Mas chega de enrolação, bora ver agora no DeFi e no N2N como isso vai funcionar. E olha só, se você quer aprender como criar agentes de IA e também automações de IA e criar agentes de agendamento como esse daqui, dá uma olhada no link aqui embaixo que a gente tem a nossa formação que a gente vai explicar aí do zero ao avançado como você pode criar agentes poderosos, beleza? Te espero lá. Mas vamos vir aqui para o nosso fluxo no DeFi. Então a gente tem esse fluxo bem grandão. Esse fluxo aqui eu decidi ir pelo Workflow do DeFi, porque a gente consegue ter maior personalização e consegue controlar o caminho que está indo esse atendimento do cliente, tá? A gente consegue ter muito poder e escolher variados aí LLMs para o nosso fluxo, tá? Então aqui, ó, por exemplo, eu posso vir aqui e vou falar assim, ó. Vou falar aqui, ó. Oi, tudo bem? Vou falar aqui, oi, tudo bem? Vai rodar nosso fluxo e ele vai ir para cima. Ele vai para cima porque é uma resposta geral. Então falou aqui, oi, tudo bem? Eu sou a Lu, atendente da clínica. Então aqui é uma clínica de médicos. Vou falar assim aí, quais especialidades tem? Então eu vou perguntar que especialidade tem e ele vai ativar a função de consultar os médicos do nosso banco de dados. Se a gente ver aqui, ó, lá no meu Supabase eu tenho aqui meus médicos que eu cadastrei, né? Tem a doutora Nicole, o Marcos e o Samuel. Então ele já está consultando no banco de dados. E voltando aqui, eu posso falar, quero terapia. Então, precisando aí começar a terapia, né? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai agora consultar os horários do Marcos. Então ele já foi lá e trouxe, que está conectado lá com a nossa agenda do, por exemplo, do call.com. Ele conseguiu se conectar com a API, ativou a função e voltou aqui para cá, né? E aí eu consigo fazer qualquer tipo de reserva. E essa reserva já vai cair no e-mail, já vai cair na agenda e vai cair em todos os lugares. Então, principalmente aqui a gente tem no DeFi, que a gente faz esse fluxo que ficou um pouco grande, né? Mas porque a gente precisa ter toda essa estrutura aí para conseguir fazer o agendamento. E também lá no N2N a gente consegue
fazer a parte de consultar datas e a parte de chamar aqui para fazer reserva. Então tem essa conexão do meu DeFi, ele chama o meu N2N e o N2N ele faz toda a parte de comunicação para fazer as datas, tá? Para consultar os horários. E a partir daí eu já consigo aí ativar essa função para consultar agendamento, realizar um novo agendamento e levo tudo isso depois lá para o WhatsApp. Então imagina o que você consegue fazer criando um agente desse, né? Você consegue vender para clínicas, consegue vender para barbearias, consegue também vender para qualquer tipo de serviço que tem agendamento, por exemplo um SDR, ele consegue fazer um atendimento e qualificação dos leads para já deixar tudo marcado na sua agenda, tá? Então a gente consegue ter esse agente muito poderoso para conseguir plantar nosso negócio ou para conseguir vender. O vídeo fica por aqui. Se ficou qualquer dúvida, faz o comentário abaixo que a gente responde todos os comentários. E também se quiser conhecer um pouco mais sobre a nova profissão que é o gestor de agentes de IA e automações, dá uma olhada no link aqui embaixo que você vai ficar de cara e vai conseguir aprender muito para surfar essa onda de criador de agentes de IA. Te vejo no próximo vídeo, até mais!